Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Eu sou a Camila Joras, eu sou jornalista e coordenadora aqui na Clip Escola e também host desse episódio hoje. A Clip Escola é a agenda digital que tem transformado a rotina de milhares de escolas pelo Brasil e também aproximado ainda mais as famílias da escola e da rotina do aluno. Hoje a gente vai trazer um tema que está super em alta, né, e que a gente precisa conversar, que é sobre a proteção, né, e o protagonismo digital nas nossas crianças, tá? E como convidada eu recebo com muito prazer a Renata Tomás, que é jornalista, é pesquisadora, autora do livro O que você vai ser antes de crescer, YouTubers, infância e celebridade. Renata, seja muito bem-vindos ao Clipcast. Oi, Camila, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, fazendo essa conversa de um assunto tão caro, tão importante, e eu espero que esse papo renda bastante. Vai, com certeza, vai trazer bastante insights aí para a gente, fazer a gente refletir muito, né, sobre as nossas crianças, sobre o impacto aí dessa sociedade que a gente está criando, né, Renata? Renata, conta um pouquinho para a gente como é que você iniciou, né, essa tua trajetória e por que esse interesse nesses temas, né, de cultura digital, de infância, como se deu essa tua pesquisa, esse teu livro, né? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu sou jornalista de formação e quando eu cheguei na universidade, quando eu voltei, na verdade, para a universidade para fazer o mestrado, eu tinha uma curiosidade de entender um pouquinho melhor as mudanças, não era necessariamente na infância, mas num grupo que eu comecei a ver na mídia, que é de pré-adolescentes. Na época, estava se usando muito o termo tweens, para falar sobre essas crianças que estariam entre a infância e entre a adolescência. E eu achei aquilo curioso e pensei que eu poderia transformar aquilo num objeto de pesquisa, de estudo. Então, essa minha pesquisa no mestrado, ela tratou de entender como é que as mídias noticiosas no Brasil estavam construindo a ideia de ser uma pré-adolescente. Foi aí que eu entrei no ambiente, né, dos Childhood Studies, nos estudos da infância. E aí, no doutorado, eu quis continuar compreendendo essa construção desse sujeito infantil contemporâneo que eu tinha observado no âmbito da mídia, e aí agora naquele momento eu queria entender no âmbito da mídia digital. E tinha muito material, eu pesquisei canais infantis no YouTube e entendi que o digital me daria muito material para poder entender como é que a gente, enquanto sociedade contemporânea, está construindo as infâncias e os modelos, né, do que é ser criança. E qual foi assim, teu principal insight assim, dessa pesquisa, desse estudo, Renata? Bom, essa foi uma pesquisa muito exploratória, porque motivada por esse desejo de compreender como é que a gente está construindo as infâncias e, mais especificamente, como é que os usos que as crianças fazem das mídias, e aí particularmente digitais, participa dessa construção. Quer dizer, como é que elas ali fazendo vídeo, postando vídeo, comentando vídeo, fazendo selfie, interagindo, criando comunidade, como é que isso muda o jeito de ser e estar criança no mundo? E aí, o que eu identifiquei é que, em alguma medida, tem continuidades, né? Algumas coisas continuam, não mudam. Por exemplo, a gente, como sociedade, continua entendendo que as crianças precisam de um universo específico, de práticas específicas que a constituam, que as identifiquem como crianças, e as crianças compreendem isso, então elas estão buscando fazer coisas que as identifiquem como crianças. E tem algumas coisas diferentes. E uma delas, eu diria que é a criança criando modos de se constituir publicamente, mediaticamente, vindo mais para o ambiente público, para a esfera pública. Quer dizer, as crianças que estavam muito mais, né, ou a partir da nossa compreensão de uma infância moderna da criança dentro de casa, dentro da escola, a criança não deixa a escola nem a casa, ela continua ocupando esse lugar. Mas, por meio das tecnologias digitais, ela entra no espaço público,
ela entra na arena pública da internet utilizando câmeras, utilizando imagens, a partir da sua própria casa, né? A partir do seu próprio espaço doméstico. E com isso, elas passam a construir um certo protagonismo, né? Uma outra forma de ser criança, uma forma que libera algumas delas de esperar ser adulto para aparecer. Então, a pergunta, né, da pesquisa, que também é do livro, o que você vai ser antes de crescer, está muito relacionado a esse achado de que as crianças estão produzindo subjetividade, identidade, papéis sociais antes de chegarem à vida adulta. Mas enquanto crianças, né, estão descobrindo no próprio cotidiano da infância formas de se inserir na sociedade. Sim. E eu sendo mãe, né, para mim isso é um desafio muito grande, assim, né? Então a gente lê muito, a gente pesquisa muito, mas a gente fica pensando, né? Eu deixaria ou não a minha filha, por exemplo, criar um canal no YouTube, né? Eu tenho essa preocupação. Hoje eu diria que não, assim, né? E eu fico muito pensando qual impacto isso teria depois na vida adulta dela, na adolescência dela, se ela tivesse hoje um canal no YouTube, né? E que ela também não tem essa possibilidade de avaliar quais os impactos que tem lá na frente, né? Se eu que sou a mãe não consigo, né? Imagina essa criança. Então, eu tenho esse medo muito grande, assim. E da pesquisa que você fez, quais os impactos que você conseguiu avaliar, que traz para esse adolescente ou na vida adulta dessa criança? Olha, Camila, você falou uma coisa que é super importante, que é essa nossa capacidade que a gente, como sociedade, precisa desenvolver de avaliar impactos. A gente faz isso na economia, a gente faz isso no agro, a gente faz isso no mercado financeiro, a gente faz isso na saúde, e a gente precisa fazer isso também pensando na vida das nossas crianças, quando elas estão inseridas no ambiente digital, que traz sim para elas muitas potencialidades, muitas oportunidades identitárias, oportunidade de criar conteúdo, de se autoexpressar. Se a gente pensa no mundo, não é que a gente precisa da palavra, né? Da palavra falada, da palavra escrita. A gente vive num mundo que a gente precisa dominar essa linguagem para poder se inserir socialmente. Basta a gente pensar que teve um momento que quem não sabia ler e escrever não podia votar. Então, o quanto que ter domínio sobre essa linguagem limita a nossa inserção social. E quando você, numa cultura digital, tem acesso a outras linguagens que te liberam dessa mais complexa e te permitem se expressar no mundo, isso é muito importante. Isso atrai muito as crianças. Isso dá a elas, né? Não é que dá voz a elas, mas amplia certamente a voz que elas já têm. Então, são muitas oportunidades, mas junto com essas oportunidades vêm os riscos. Junto com essas oportunidades vêm as vulnerabilidades que se manifestam quando as crianças estão ali. Eu diria assim que a primeira delas, e talvez a maior, é que as crianças, uma vez que elas entram naquele ambiente, que é uma grande janela, uma janela para elas olharem o mundo, e um mundo muito vasto, um mundo de muito conhecimento, um mundo muito sedutor, não só para elas e para nós também, mas é uma janela que olha para fora e para dentro. Diferentemente da televisão, por meio da qual elas olhavam para fora, a internet é uma janela também para dentro, também permite, também tem uma câmera ali para elas. Então, elas também ficam expostas. Elas acabam tendo uma interlocução com uma quantidade de atores, de entes, como nunca, né? De uma forma sem precedente. Então, o primeiro risco é que as crianças lidam com muita gente, com muitos interlocutores. O segundo risco é o da própria privacidade. As crianças, elas acabam se expondo na sua intimidade. Elas fazem imagens do seu quarto, muitas vezes com a roupa da escola. Elas dizem o que elas gostam, o que não gostam, o que aconteceu com elas. Quer dizer, elas fornecem muitos dados a respeito delas. Não só quando se registram, por exemplo, para um aplicativo para jogar alguma coisa, né, para um joguinho, mas também quando estão falando e quando estão curtindo, quando estão interagindo naquele ambiente que vai registrando os dados delas, construindo perfis, construindo conteúdo personalizado. E isso permite, né, que os indivíduos, as corporações, as empresas, as marcas
governos, se refiram, né, ou abordem essas crianças e essas famílias com muito mais conhecimento. Então, você fica muito vulnerável, né? Quando alguém sabe muito a seu respeito, o modo como essa pessoa mobiliza você é diferente, dá vantagem a esse outro sobre você. Então, a gente tem essa questão dos dados e da exposição das crianças. E um terceiro, não um terceiro, mas um outro conjunto de riscos são esses que a gente costuma falar mais detidamente, que é na medida em que as crianças se expõem e deixam suas imagens registradas, elas estão mais suscetíveis a bullying, no digital e fora, elas estão mais expostas a assédio, seja assédio moral, seja assédio sexual, seja assédio comercial, elas ficam mais expostas à publicidade. Então, tendem, né, a ter uma prática mais consumista. Então, são situações que não foram criadas com a internet, mas que são extremamente, né, ganham uma escala sem precedente quando a gente fala do ambiente digital. Uhum. É uma preocupação bem grande. A gente tem vários outros pesquisadores que trazem questão de também emocional, né, de ansiedade, de depressão, né? Então, você tem esse universo para lidar que às vezes nós adultos, né, se tem um comentário ruim, a gente tem dificuldade de lidar. Imagina uma criança, né, saber ser avaliada, ser comentada, se é curtida ou se não é curtida, né? Então é bem complicado mesmo, assim. E você trouxe muito, assim, no teu livro, pelo que eu consegui ler, sobre essas crianças que trabalham com isso, né? Que isso se torna um trabalho na vida dessa criança, né? Como que você consegue avaliar esse impacto mais direcionado para quem está criando mesmo uma marca, né? Não é apenas um hobby, uma brincadeira, né? Tá trabalhando ali naquele ambiente. Puxa, essa é a discussão quente do momento, né? Que é o trabalho infantil artístico nos ambientes digitais. Como é que a gente avalia isso? Como é que a gente identifica esse trabalho? É bem difícil, não é uma coisa simples, é uma discussão que está sendo feita nesse momento. Uhum. Não sei se você viu, mas na França, recentemente, o governo francês reconheceu a mesma lei que protege as crianças que exercem trabalho infantil artístico, reconheceu esses mesmos direitos sobre as crianças que produzem conteúdo para internet. E recentemente também, aí bem agora, né, aqui no Brasil, o TikTok foi multado e corresponsabilizado em uma ação do Ministério Público, que também reconheceu o exercício laboral de uma criança no ambiente digital e exigiu, né, uma multa que é um dano coletivo, né, digamos assim. Então, a gente está justamente discutindo isso. E quando eu conversei com as crianças, eu fiz uma etnografia, então conversava com as crianças produtoras de conteúdo e com as demais. Então, uma delas disse isso para mim. Eu perguntei: você acha que isso que você faz é um trabalho? E ela disse: eu acho. Eu acho que é um trabalho porque eu tenho que ter responsabilidade. Porque, às vezes, mesmo quando eu não estou com muita vontade, eu tenho a minha responsabilidade, então eu tenho que fazer. Uma menina super consciente, uma família bastante consciente também, dentro do que eu pude observar. E eu posso dizer que boa parte dessas crianças, a maior parte, na verdade, eu diria, estão ali fazendo porque querem fazer aquilo. Elas realmente querem ter o seu canal, elas querem ter esse lugar na sociedade, elas estão fazendo essa leitura de valores de visibilidade. Contudo, elas não têm essa maturidade para avaliar o custo dessa atividade. Porque trabalho, se a gente for pensar na definição da física, é perda de energia, né? É gasto de energia. E é verdade, é muito. Teve uma garotinha com quem eu conversei, ela estava em um dos eventos que eu observei, e ela falou: eu já tive um canal, mas eu desisti. E eu disse: por quê? Ela: dá muito trabalho. Eu tenho que ficar
botando música, eu não sei, a minha irmã não me ajuda, minha mãe não me ajuda, meu pai não me ajuda, ninguém lá em casa quer me ajudar, e as outras crianças ficam cobrando, dizendo que eu não colocava o vídeo no dia que eu disse que ia colocar, mas eu não conseguia. Ela dá muito trabalho. Então, eu agora só assisto. Então, de fato, as crianças não têm condição de avaliar o custo que essa atividade vai ser delas, que é um custo muito grande, é um dispêndio muito grande de energia. Então, ela precisa que a família e a sociedade, como nós, não é só a família, e o governo sejam esses avaliadores, né? Assumam esse lugar de avaliar o dispêndio de energia, de tempo, de criatividade, de tudo que elas vão estar empenhando ali. E se, numa determinada atividade, isso for entendido que a criança quer fazer aquilo, gosta de fazer aquilo, e tem um custo, que ela tem aí as condições materiais, emocionais, de fazer aquilo. Porque também é diferente de uma criança que, por exemplo, trabalha numa campanha publicitária, que vai estar lá acompanhada do seu pai ou da sua mãe, enfim, de algum responsável, que está protegida por essa lei e que tem a família como o fiscalizador. E quando a criança está em casa? Quem é que fiscaliza essa família, entende? É muito mais difícil. Então, depende muito de nós, como sociedade, olhar esse fenômeno e realmente se posicionar e assumir essa responsabilidade também. Porque o trabalho infantil artístico é uma exceção, não é regra. A regra é criança não trabalha. Criança não tem responsabilidade, criança não tem conta para pagar. E quando a gente olha para uma realidade como a do Brasil, tem muita criança que vai fazer isso, vai dizer, olha, mas ela mudou de vida, olha, lá vem esse pessoal da patrulha, lá vem essa galera mimimi, poxa, a criança agora tem condição de estudar numa escola boa, a criança andava de ônibus, agora anda de carro, olha, e realmente, quando a gente olha para a situação, né, do Brasil, que é um país tão desigual, a gente pensa, que bom que essa criança agora tem acesso a isso. Mas será que o custo disso vale a pena, né? Será que esse custo está sobre os ombros dessa criança? É o que a gente quer como projeto de sociedade, como experiência da infância? Então, essa é uma discussão que a sociedade precisa fazer. E a gente pode se inserir nessa discussão em fóruns como esse aqui, que a gente está tendo, mas como cidadão. Quando a gente está nesse ambiente digital, quando a gente está vendo uma criança, a gente está lá observando, a gente está interagindo, a gente está comentando, a gente denuncia, a gente aponta, a gente precisa se envolver mais e não deixar que a exceção vire regra. Eu acho que isso é um problema, né? Porque a regra, na verdade, é que a criança tenha direito a estudar, a brincar, ao convívio familiar. Isso é o direito dela. A dignidade da sua pessoa. Quer dizer, muitos desses conteúdos colocam a criança em situação vexatória. O quanto que a criança precisa entender que essas imagens ficam registradas. A gente não pode se livrar delas. Eu posso até encerrar um canal, mas o que eu coloquei ali vai ficar. Né? Se ela realmente gostaria que as pessoas ficassem com aquele registro eternamente sobre ela, sobre como ela viveu a sua infância, tudo isso precisa ser, de fato, explicado para a criança e avaliado por nós, como sociedade, não só a família, para que os direitos delas sejam, de fato, assegurados. A gente consiga proteger essas crianças, né? Exato. Renata, e como que você enxerga a escola, né? A gente falou muito, então, esse papel da sociedade, nós todos, né? Família, mas a escola, a gente conversa, né? Esse canal ele é feito para educadores, né? A gente conversa diretamente com eles. Qual que é o papel da escola? Como que a escola pode auxiliar nessa discussão? Bom, a escola ganhou um tamanho e um volume na vida das crianças gigantesco. Que às vezes eu sou mãe também, eu sou professora, não sou professora de criança, né? Sou professora universitária, mas me identifico muito com as professoras, né, do meu filho, com os professores do meu filho, porque vejo o peso que hoje está sobre a escola, considerando que as crianças gastam muito tempo, passam muito tempo na escola, hoje muitas em horário integral,
mas mesmo as que não estão, e como que a própria sociedade está cobrando da escola uma intervenção mais ativa. Por quê? Porque essa mulher que foi pensada na construção da infância moderna para intervir e criar as crianças, ela foi trabalhar, e ela foi trabalhar há muito tempo. Ela saiu há muito tempo de casa, né? Mas a sociedade não se preparou para ocupar esse lugar, né? Para dizer assim, ok, as mulheres vão sair para trabalhar. E quem vai ficar com essa criança? Como é que essa criança vai ser cuidada? A gente não pensou num projeto de sociedade que comporte essa dinâmica. E transferiu isso organicamente para a escola. E cobra muito isso da escola. Então, primeiro eu diria assim, eu me solidarizo com esse peso e com esse grande desafio que a escola está experimentando e vivenciando, e digo que a escola está no campo da sociedade, né? Ela não tem uma responsabilidade a mais, diferente, ela está dentro da sociedade, como o Google tem responsabilidade, como a Meta tem responsabilidade, como qualquer outra organização privada, corporativa tem responsabilidade. E como é que ela pode, quer dizer, como é que ela pode? Não, porque para mim a escola já contribui, né? Para mim a escola já está ali fazendo isso. Mas eu diria que a escola precisa entrar nesse debate e trazer as questões que ela está vendo. Porque as pessoas levam muita pergunta para a escola, mas eu acho que a escola é que tem que levar agora as perguntas para o restante. A escola tem que entrar no debate público, chamar a sociedade civil e falar assim, olha aqui o que está chegando aqui. Como eu ouvi semana passada na reunião de escola lá do meu filho, uma professora dizendo que as crianças estão fazendo aposta com celular. Entrando nesses aplicativos de aposta no ambiente escolar. Então, a escola precisa levar para a sociedade, olha o que está acontecendo, olha o que essa criança está trazendo. Um outro professor disse, o diretor disse, na verdade, na reunião, como é que as crianças estão transferindo esse comportamento do digital para o comportamento face a face com seus colegas. Por exemplo, com falta de paciência e com xingamento. Então, ele falou assim, do mesmo modo que ele manda um emoji, com a mesma velocidade, rapidez e falta de reflexão, eles estão fazendo isso no dia a dia. Então, eles estão muito agressivos, muito sem paciência uns com os outros. Alguém fala uma coisa, eles dão logo um enter, né? Assim como faz no ambiente digital, eles estão fazendo isso no face a face, eles não estão mais conversando, construindo o diálogo, escutando mais o amigo. Então, essa é uma questão super séria. Eu acho que a escola precisa não ficar sozinha com essas coisas que chegam lá. Não limitar isso ao conselho de classe ou à reunião de pais. Precisa botar para fora. Precisa jogar de volta para o restante da sociedade todos esses desafios que estão se materializando e se concretizando no cotidiano escolar a partir da inserção das crianças no ambiente digital. É um desafio bem grande, né, Renata? Porque vendo o comportamento de muitos pais, eles esperam que a escola resolva as coisas, né? Então eu li alguma coisa essa semana que falava assim: se o professor chamou você para conversar, pai, é porque ele precisa que você mude sua atitude, porque senão ele conversava com a criança e resolvia em casa. E eu vejo, assim, dentro da escola da minha filha, o professor chama para falar, muitas vezes o pai espera que a escola resolva aquela situação e não pega, né, essa responsabilidade para si. Então, eu sei que a gente está falando com educadores, né? Mas se os pais que estiverem também assistindo a gente e prestando atenção nessa conversa, que estejam abertos às conversas, né? Que ajudem e entendam que isso faz parte também de uma solução que vem de todo mundo, né? E que não é só a escola que tem que proibir o celular, que isso começa em casa e é um reflexo depois na escola, né? A gente precisa de todo mundo em conjunto para conseguir resolver isso, acontece muito. Eu sei que às vezes escolas que estão numa realidade privada, né, em que os pais pagam uma mensalidade, quer dizer, tem uma relação de cliente, tem um serviço que é prestado. Então, essas escolas, por exemplo, precisam explicar para os pais a diferença
entre o serviço que ele está contratando e a demanda que ele está recebendo. São coisas diferentes, né? Tem lá o que a escola tem a responsabilidade de fazer, de entregar, e tem outras coisas que a escola está vendo, mas que não faz. Não é que ela não vai ajudar, mas aquilo não, ela não pode ser cobrada por aquilo, né? Então, é uma pedagogia mesmo, né? Uma conversa que os pais precisam compreender essa diferença, né? De aprender sobre os processos contemporâneos. A gente precisa aprender sobre a nossa sociedade hoje. Ela é diferente. É um outro mundo em que a gente vive. Não é o mesmo mundo em que esses pais e essas mães foram criados e educados. É uma outra realidade. E eles precisam, nós, não eles, né? Porque eu também sou mãe, nós precisamos aprender a entender esse mundo, interpretar esse mundo, senão vai ser muito difícil. Né? Senão a gente vai continuar vivendo o que a gente está vivendo agora, que é o seguinte: eu pergunto para você, qual a cor do sapato? Você responde, abacaxi maduro. Né? As pessoas não conseguem se falar, elas estão falando de coisas diferentes, porque elas não estão sabendo ler o mundo. E sem isso a gente não tem diálogo e não tem desenvolvimento. É muito doido, né? Minha filha tem 3 anos, Renata. E no momento que a gente delimitou que televisão é só no final de semana, né? Que ela não pode olhar televisão no meio da semana. Aí passou o final de semana, na segunda-feira, mãe, posso olhar um desenho, por favorzinho? E aí, não deixa, né? Mas no final de semana, quando ela sentou, eu liguei a televisão, ela para de prestar atenção em tudo que tem na volta. Né? E para mim a rede social consegue ser pior do que a televisão ainda, né? Porque a rede social você ainda está interagindo, então você ainda cria conexões, você tem pessoas ali, você tem um outro mundo ali dentro, né? Então a sensação que eu tenho é que a gente tira da realidade essa criança, né, ou esse adolescente, e a gente coloca ele num mundo que a gente não conhece, né? Então a gente pai, a gente mãe, a gente não está nesse mesmo mundo, é diferente, é outra geração, né? São outros conteúdos, outros assuntos e que a gente não está ali participando. Mesmo que a gente olhe, a gente não vai conseguir acompanhar tudo, né? Então. É mais mágico para eles, para os pequenos, porque dá muita autonomia em certa medida. A televisão, você tem que acompanhar a programação da televisão. É naquela hora que vai passar aquele desenho. E acabou. O aplicativo, o streaming, ou o canal do YouTube, ou no TikTok, você vê de novo. Você repete. Você vê quantas vezes você para e vai fazer alguma coisa e não perde. Você volta e continua. Se você quiser voltar uma cena, né? Se você quiser ver quantas vezes, se você quiser ver a temporada inteira de uma vez, você vê. Então, essa sensação de controle e de poder sobre a programação dá uma magia para aquele dispositivo, para aquela mídia, que é diferente do que a gente experimentou com a televisão. Então, a gente fica com esse estranhamento. Por que é tão atrativo? Porque a criança ela não tem essa autonomia no dia a dia dela. A gente carrega as crianças para lugares, a gente faz a agenda da criança, a gente diz a hora que ela vai tomar banho, que ela vai comer, que ela vai para a escola, que ela vai fazer o balé, que ela vai estudar, que ela vai dormir, tirar a soneca. A vida dela é toda programada por outra pessoa. E quando ela tem acesso a esse ambiente, ela, com o dedo, ela organiza. Então, essa sensação também de controle, de autonomia, é muito mágica. Verdade. Renata, a gente está quase terminando o nosso tempo, a gente está quase meia hora conversando. Eu queria que você deixasse uma dica, um recado, né? Alguma mensagem para quem está nos assistindo. Lembrando que a gente fala muito com o educador, né? Então, pensando nesse universo, o que você poderia deixar de mensagem para a gente aí que poderia nos auxiliar, né, nesse desafio? Bom, eu diria que a criança que está crescendo na cultura digital, ela está num outro universo, né? No outro mundo. Ela lida com outro repertório, com outros signos, com outros valores diferentes dos nossos. Então, as narrativas que essas crianças estão lendo do mundo e, consequentemente, produzindo sobre o mundo são muito diferentes das nossas. E se a gente quiser preparar uma geração, né, ou a próxima geração, se a gente quiser equipar as próximas gerações, as novas gerações, a gente precisa aprender esse idioma. A gente precisa aprender essa língua. E como é que a gente aprende uma língua? Sobretudo, ouvindo
e lendo. Quando a gente pensa como pai, como mãe, como responsável, como educador, a gente está sempre muito preocupado em desenvolver mecanismos e metodologias para a criança escutar a gente, para a criança entender o que a gente está falando. Ai, como é que eu faço para ela entender, compreender, obedecer, seguir isso, né? E isso é muito importante, a gente precisa mesmo disso. Mas tão importante quanto isso é pensar metodologias e caminhos de escuta e de entender. O que essa criança está dizendo para a gente? Né? O que essas crianças estão falando quando elas choram por causa disso, pedem a todo custo, quando ela fala, por favorzinho, deixa eu ver esse desenho. O que ela está querendo dizer para a gente? Né? Que signos, que elementos elas estão nos comunicando? Na minha pesquisa, quando eu conversava com as crianças sobre o YouTube, que foi o objeto que eu estudei, a palavra que as crianças mais utilizavam para se referir ao YouTube era divertido. Isso me chamava muita atenção. É muito legal, é muito divertido. E o que isso conta para gente? Que é importante para uma criança se divertir. É importante para uma criança rir. É importante para uma criança ter essa experiência. Então, esse tipo de leitura a gente precisa fazer. Porque aí a gente vai entender o que a criança está procurando. Ela está procurando se divertir. Talvez a realidade dela não permita. Talvez a realidade dela esteja dura demais, em vários sentidos, e ela está procurando um lugar para se divertir. Se eu entendo isso, se eu entendo que a criança está dizendo para mim que ela quer se divertir, eu consigo, então, dar outras opções. Ok, entendi. Então, não é só. A questão não é que ela quer a todo custo YouTube e Instagram. Ela quer se divertir. E eu preciso procurar outras formas, né? Dar alternativas. Então, eu diria que a nossa tarefa, uma grande tarefa nossa, como adultos, como sociedade, para preparar e equipar a próxima geração, é aprender a conversar com eles. É aprender a língua que eles estão falando. A que eles estão atribuindo valor, que signos eles estão mobilizando, que narrativas eles estão construindo desse mundo. E quando a gente aprender essa língua, a gente vai poder, então, dizer para eles coisas que também são importantes. A gente vai poder dizer para eles o que é um risco. A gente vai poder explicar para eles por que a gente está dizendo não. E vai ficar muito mais fácil de eles entenderem, com certeza. Que lindo, Renata. Eu quase chorei aqui. Não, mas eu lembrei, a Olivia, ela pede bastante, né, por isso, e às vezes a gente está na correria, né, então ela tem bastante tempo na escola, eu saio daqui, às vezes a gente está no carro, e ela fala alguma coisa, ela fala, ri, mamãe, e ela quer que eu dê risada de uma coisa que ela falou, assim, ontem isso aconteceu, né, daí eu fingi que estava rindo e ela ria mais ainda. Então, é isso, eles querem se divertir, eles querem, e aí a gente precisa, né, também deixar as nossas coisas de lado para nos divertir com eles, porque eles querem, pelo menos a sensação que eu tenho é que ela precisa de mim para se divertir, né? Com certeza. Então a gente está participando disso, muito legal. Renata, queria te agradecer muito por esse papo, foi muito gostoso, foi maravilhoso falar contigo, trouxe um viés diferente de todas as coisas que eu estou ouvindo falar, então a gente vai muito numa linha dos cuidados, né? Eu vim muito com essa pauta para cá, quais os cuidados, quais os impactos, e eu acho que eu estou saindo dessa nossa conversa com outro olhar, né? De um olhar mais de empatia e um olhar de que a gente não... Essa realidade existe, mas tem coisas por trás que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender essas nossas crianças, o porquê que elas estão fazendo. Então, foi muito legal essa conversa. Obrigada de novo, tá? Pelo esse teu tempo. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela conversa e pela oportunidade de estender esse debate, essa discussão a mais pessoas. Legal. A você que também nos acompanhou aqui no Clipcast, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para clicar no sininho, se inscrever, assim você recebe as notificações dos próximos episódios. A gente também está no Spotify, então se você estiver no carro e quer ouvir a gente, coloca lá Clipcast, tá bom? Esse é o podcast que transforma, que dá voz a quem transforma a educação. Muito obrigada pela companhia e até o próximo. Tchau, tchau.